Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Boa tarde, gente querida. Novamente estamos aqui hoje no programa Lola Talk, na rádio Lola Paluter, aqui na comunidade dos Pires, Limeira, São Paulo. Lembrando que estamos ao vivo todas as quintas, às 14 horas, né, João? Exatamente. Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Lola Talk e espero que o programa de hoje seja muito supimpa a todos vocês. Começamos com o hino Sossegai. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, e não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai,
sejam encabelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Então, acabamos de ouvir Sossegai, esse hino. Eu estava conversando com o João antes. Na minha época de período prático de habilitação ao ministério, lá em Pelotas, eu cantava num coral e a gente lembra com muito carinho. Esse era um dos hinos que cantávamos. Se tiver alguém de Pelotas ouvindo, um abraço aí, saudades. Então é isso. O Lula Talk de hoje recebe o professor Klaus Stang e hoje nós vamos conversar com ele. O professor Klaus, que ele é, então, professor de teologia prática, ênfase em pesquisa em missiologia e homilética na Faculdade Luterana de Teologia, coordenador do EAD e das atividades de extensão da faculdade. Ele é casado com a Mariane, pai da Ana Beatriz e da Lara Elisa, e também tem mestrado e doutorado em teologia pelas faculdades Este no programa de pós-graduação. Então, nós hoje teremos ele como convidado e ele vai nos falar um pouquinho também sobre o tema Além do Estresse, compreendendo e prevenindo o burnout. João, como as pessoas, nossos membros, ouvintes, fazem para participar? Vamos lá então, se você ouvinte quiser participar, enviar a sua mensagem, enviar a sua pergunta, você pode fazer através do direct no Instagram, @lulapaluter, inclusive aproveite para nos seguir por lá, ou também pelo WhatsApp. Enquanto você vai pegando aí o papel, a caneta, ou se você já é um pouco mais moderno, vai abrindo aí o seu celular. Eu aproveito para lembrar que estamos sempre pensando em temas interessantes e relevantes. Na semana passada, por exemplo, tivemos a doutora Thaís falando sobre os cuidados para se ter na terceira idade. Então, se você quiser fazer alguma sugestão de tema ou de pessoas para serem entrevistadas por nós, estamos abertos a isso. Então aí vai o nosso número, 19 99763 7888. Então, João, já que o tema é estresse, você já se estressou? Sei que você é um menino novo, né? No auge da plena juventude, mas você já teve um momento de estresse? Acho que todo mundo já teve alguns momentos aí de estresse. Mas tu transparece alguém tão calmo, tão paciente? Na maioria das vezes eu sou calmo, mas de vez em quando... Quem nunca, né, João? Mas é isso, nós passamos por alguns momentos de estresse em determinadas situações, ou determinadas situações que geram, né, toda uma questão de estresse também para a nossa vida, e vai muito além de um simples estressar-se, né? E hoje nós vamos falar então com o professor Klaus. Posso chamá-lo assim, professor Klaus? Nós estamos felizes em poder conversar contigo, em te receber aqui na nossa rádio Lola Paluter, no Lola Talk. E você que nos ouve em casa pode interagir conosco, fique ligado aqui, pode participar com perguntas e vale sempre reforçar o nosso WhatsApp, né, João? Reforçando, 19 99763 7888. Além disso, claro, você pode pedir o seu hino favorito pelo WhatsApp, pelo Instagram, e nós tocaremos aqui na Lola Paluter. Então, boa tarde, professor Klaus, seja bem-vindo. Olá, fala um pouquinho de pastora você. Elfi, boa você tarde. Pode falar um pouquinho de você também, alguma coisa aqui que queira acrescentar na sua apresentação. E você pode também já, de leve, introduzir o nosso tema de hoje. Não, muito bem. Eu queria agradecer muito o convite que você nos estendeu aqui. Para mim é um grande prazer poder estar com vocês aí nessa tarde no programa Lola Talk. Aí eu consegui relembrar aí da nossa visita que nós fizemos há alguns anos atrás com alguns estudantes da comunidade, aliás, alguns estudantes da FLT. Nós visitamos a comunidade e conhecemos ali o bairro Pires, em Limeira.
Foi muito legal esse tempo que a gente pôde estar com vocês, com a juventude, participando ali dessa programação especial que foi organizada naquela vez. E agora também eu já me antenei ali, né, Pastor Elvio? Vocês estão de aniversário esse ano. Sim, 150 anos, é isso? 150 anos, uma jovem Uau! comunidade aí, uma jovem comunidade centenária. É muita história, e acho que quando a gente pode olhar para essa história, a gente pode também perceber aí como Deus também vai escrevendo a sua história e como Deus vai agindo e atuando através de pessoas que Ele vai chamando, pessoas que Ele coloca aí para também servir e também para fazer a diferença aí no mundo no qual nós vivemos. Amém. Então, pastora Elfi, e o João também que está junto aí, obrigado, João. Então, eu fiquei já bem impactado pelo hino que vocês escolheram para iniciarmos aqui a nossa tarde, essa nossa conversa, né? Eu imagino que talvez nem foi tão aleatório a escolha desse hino, além Foi de ser um hino que pensado, você... foi Ah, programado. imaginei, né? Porque fato é esse aí mesmo, pastor Elfi, nós vivemos hoje em dia dias agitados, não é mesmo? O João aí que testemunhou e falou um pouco, olha, ele mesmo, cara novo aí, quem não passou por situações de estresse na vida, né? E quem não passou, às vezes, por situações um pouco mais complicadas de estresse, né? O estresse, quando ele é muito intenso e por períodos prolongados, ele não nos faz bem, ele nos prejudica, né? E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse fenômeno que é bem comum, acho que é um fenômeno quase aí da nossa época, do nosso tempo, que nos alcança a quase todos nós de maneira mais intensa, ou talvez um pouco menos intensa, né? E talvez eu quero também, meu propósito, meu objetivo, obviamente, é nos ajudar. Como é que à luz da palavra de Deus a gente também pode encontrar socorro e pode encontrar ajuda para lidar aí com situações de estresse e com situações de burnout. Burnout ainda é um conceito um pouco diferente de estresse. Eu espero que vou conseguir esclarecer isso para vocês hoje à tarde. Mas tudo começa com o estresse, né? E o Sim, estresse muitas vezes leva, então, a situações de esgotamento. Burnout é uma palavra bonita em inglês aí, para descrever um pouco essa situação, quando a gente, de repente, vivencia esse esgotamento extremo, né? As forças vão se exaurindo e a gente perde a motivação para viver, o sentido para viver, um desânimo na alma, um desânimo no coração que caracteriza a vida da gente. Elfi, se eu posso iniciar aqui, eu diria assim, eu passei por uma situação de burnout há alguns anos atrás na minha vida. Foi, na realidade, quando eu vim aqui para São Bento do Sul. Naquela época, quando eu cheguei para cá com a nossa família, eu assumi a comunidade local aqui de São Bento do Sul, e naquela época havia já um projeto para, aos poucos, eu ir assumindo e ir me integrando também na faculdade luterana, na docência, né? Mas aí aconteceu que já no primeiro ano, quando eu vim para cá, vários dos colegas que na época trabalhavam aqui na FLT, ou alguns dos colegas que trabalhavam na FLT, tiveram que sair da FLT por questões de saúde, por questões de outros projetos que eles tinham para a sua vida. E aí acabou vagando antecipadamente justamente a área prática da sim. teologia, que é a área onde eu atuo. E aí eu comecei a lecionar e comecei a me envolver intensivamente na faculdade. E aí você já pode imaginar, né? Eu Sim, estava sim. todos os dias, ou durante o dia, eu estava em função das aulas, do trabalho na faculdade, do atendimento aos estudantes. E à noite eu tinha o meu trabalho na comunidade. E também nos fins de semana eu tinha o meu trabalho na comunidade. Moral da história, eu não parei mais, né? Sim. E a roda foi girando, isso foi um ano, mas no segundo ano não deu mais, né? No segundo ano, então, vem aquele esgotamento, que é aquele momento em que o corpo está dizendo, então, olha, para preservar a vida,
vamos fazer um blackout aí, Sim. vamos botar um desânimo aí, vamos dar uma estafa para o corpo descansar, né? Eu entendo Então, isso que você fala, porque eu também passei por isso. pois então, Então, assim, é isso como tu falaste, né? A gente não até tenta, né? Não, vai dar certo, a gente vai conseguir, mas chega um momento que não dá mais, né? Eu lembro, assim, que foi difícil para que eu assumisse isso também. Não, eu preciso parar, para que eu aceitasse, né? Então, na época, eu tive apoio do pastor sinodal. Ele disse, Elfi, você precisa parar. uhum, Então, ele sentou, na segunda vez que ele me chamou e disse, você precisa e deve, aí eu senti que realmente era importante parar, né? Mas é uma sensação, assim, de esgotamento dantesco, profundíssimo, né? exatamente, e muitas vezes depois ainda leva à depressão, né? E a depressão daí é um estágio ainda mais avançado, quando o estresse se desemboca ou desenvolve para uma situação de burnout, de esgotamento, e finalmente também muitas vezes ainda a depressão nos acompanha, né? Mas tu já falaste uma coisa que para mim vai ser bem importante destacar hoje já. Você falou dessa rede de apoio que você encontrou. E para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando hoje aqui no nosso programa Lola Talk, aqui já vai um primeiro princípio que a gente pode levar, né? Se você conhece alguém, ou se você mesmo é alguém que está passando por situações de esgotamento, atente bastante para a rede de apoio, para a rede de pessoas que estão ao redor. Elas, sem dúvida, farão diferença e podem ser justamente também um desencadeador de cura, né? A partir de alguém que se coloca ao lado, de alguém que nos entende, a restauração e a cura, esse processo tão importante, pode também, muitas vezes, se iniciar, né? E detectar o problema, admitir o problema também vai ser muito importante, né? A gente ter consciência do que está acontecendo com a gente, né? Isso é muito importante, porque para mim foi difícil. Eu pensei, não, mas eu consigo, eu dou jeito, né? Eu vou dar um jeito, eu consigo, dou conta. É tão fácil, mas ao mesmo tempo era muito difícil. Então, para elaborar qualquer mensagem de 5 minutos, eu sofria, né? Eu sentia um completo vazio, né? Não sabia como organizar uma mensagem ou algo nesse sentido. Então, mas não, eu não queria sair, eu não queria, né? Disse, não, eu estou bem, eu consigo. E no momento que você tem essa rede de apoio, as pessoas percebem isso, né? E querem te ajudar. Porque se fosse por mim, eu não teria saído, né? Me licenciado para fazer o tratamento, né? Para descansar, enfim. Então, eu agradeço até hoje, né? A rede de apoio que eu tive do Sínodo, porque foi importantíssima. Até para a minha continuidade hoje também, né? Uhum. A gente não está sozinho, pastor Elfi, né? Ao nosso lado aí tem um grande número de pessoas que hoje sofrem com sintomas de estresse ou estresse excessivo, né? E que muitas vezes vai desencadear então esse esgotamento. Eu pesquisei um pouco na internet para uma vez me inteirar o que são hoje em dia profissões que são submetidas a um estresse intenso, né? No Brasil a gente não tem estatísticas assim muito precisas, mas eu creio que também aqui não é tão diferente como em outros países, mas é interessante observar como o estresse está associado a em torno de 90% de todas as nossas enfermidades, né? Então, nós vivemos numa sociedade que nos deixa muitas vezes doente, nosso ambiente de trabalho, enfim, as pressões sobre as quais a gente é colocado, elas nos deixam muitas vezes doente. Pessoas que trabalham na área da medicina, estudantes de medicina, pessoal da área do direito, e, interessante, pastora Elfi, também nós, né, ministras e ministros, pastores, missionários, o pessoal da teologia, são pessoas especialmente suscetíveis aí a um estresse intenso e, por isso, também a desenvolver a síndrome de burnout. Muitas vezes também ligado a esse estresse, e quando a gente então não dá conta do estresse, vem a depressão, como eu já mencionei, mas aí também o suicídio
eu não vou ter como entrar agora muito aqui, né? Apenas Sim. quero mencionar, nós aqui no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós somos os campeões brasileiros aí de suicídio do Brasil, né? 23% dos suicídios do Brasil acontecem nesses 3 estados do sul aqui, e, no entanto, a gente representa apenas 14% da população do Brasil. As 3 cidades, isso é um dado já não tão atual, não é up-to-date, aí a última mais Forquetilha, Travesseiro, André Rocha são algumas das cidades pequenas, interessante, cidades pequenas e mesmo assim cidades com altos índices de suicídio. Eu nasci na cidade de Pomerode, aqui no Vale do Itajaí, e também há uns tempos atrás estava entre as cidades com maior índice de suicídio. E quando a gente vai olhar profissões no nosso Brasil, profissões que são submetidas a estresse intenso. Em primeiro lugar, no nosso Brasil, policiais e pessoas que estão ligadas aí a trabalhos de segurança, né? O fato de que eles vivem com muito estresse está ligado ao fato de que eles têm que estar o tempo todo alerta, 24 horas por dia alerta. E o pessoal aí, então, que é da área da polícia, por exemplo, você vive muito inseguro, né? Você pode a qualquer momento ser vítima aí de uma emboscada, você pode receber represálias de bandidos, e por isso, na prática, pessoas que trabalham na área da segurança não têm como relaxar direito, não têm como tirar férias, por exemplo, só se vai viajar para muito longe, alguma coisa assim, né? Sim. Pessoas que têm estresse alto, controladores de voo e motoristas de ônibus. Olha só. Também o controlador de voo, porque ele tem que estar muito atento ali ao radar e a tudo que acontece, né? E o motorista de ônibus, porque, olha, nas nossas grandes cidades não é tão simples você ser motorista de ônibus aí, São né? vários Além os do fatores barulho, aí também aqui. do calor, né? Dos ônibus nem sempre tão confortáveis, não dá tempo nem As de ir ao vias, as banheiro. ruas, a população, então é uma série de E aí ainda tem o pessoal fatores. que xinga, entra de mau humor e assim vai, né? E por último que eu menciono aqui, a título de exemplo, aqui agora vai chegar um pouco mais perto de nós, né? São pessoas que estão ligadas à área do cuidado. Então, por exemplo, pessoas ligadas à área da saúde, pessoas que trabalham com atendimento ao público, professores, pastores, né? Então, todas as profissões que, de certa maneira, são profissões onde a gente lida com pessoas, onde a gente lida com gente, são profissões onde, via de regra, a gente é submetido a estresse intenso. Você tem que lidar ali com as pressões, com as cobranças, enfim, às vezes o mau humor de alguém e você nem tem culpa de nada e tal. Então, isso faz com que a gente daí acabe sofrendo esse estresse intenso e com isso desenvolvendo muitas vezes esse esgotamento. Então, quando o estresse se estende por muito tempo, acaba gerando situações de esgotamento emocional. É interessante também, pastor Elfi, que a síndrome do burnout, quando ela foi estudada lá na década de 70 e 80 do século passado, a Cristina Maslach, que era uma das principais pesquisadoras da época, ela justamente associou a síndrome do burnout especificamente à questão de profissões ligadas ao cuidado. Pessoas que desenvolviam cuidado para com outros, enfermeiros, professores, enfim, quem lida com o público, né? Hoje a gente já ampliou um pouco mais esse espectro e hoje o burnout ou a síndrome do esgotamento ela já é tida como uma síndrome associada ao mundo do trabalho. Então, o mundo do trabalho de maneira geral a gente pode classificar ou caracterizar o burnout ali. Também uma outra coisa que me chama a atenção, pastor Elfi, talvez você também pode ainda compartilhar e ampliar. É interessante como às vezes dentro das nossas próprias comunidades a gente começa a experimentar
pessoas que de repente sofrem, né, com questões de burnout. Você compartilhou antes um pouco ali da tua vivência, da tua experiência também como pastora, como ministra, né? E qualquer pessoa, por exemplo, que assume funções de liderança numa comunidade de fé, Sim. ela está exposta, ela está suscetível a de repente ter esse sentimento de esgotamento aí, né? Porque também é posso, uma sim, função, né, de linha de frente. Então, ela está ali também preocupada, né, com a subsistência, com né, a continuidade da comunidade, né, com tantas exatamente. questões que envolvem, e ainda precisa ajudar também a administrar conflitos, né. Então, tudo isso gera Sim. uma tensão muito grande, né. Há disparidades muitas vezes entre a expectativa, que às vezes é um tanto idealista, e a realidade do Sim. nosso trabalho, do nosso ministério. Isso que você mencionou, a ideia de, eu chamo isso de síndrome do apóstolo Pedro, né? Um Boa. sentimento de incompetência em liderar voluntários. Na igreja é muito complicado, pastor Elfio, porque como a gente tem voluntários, né? Deixa eu até anotar, síndrome do apóstolo Pedro. Porque você, por um lado, não pode chegar e dizer assim, não, aqui eu sou o chefe, eu mando, você obedece. Não é assim que funciona na comunidade. Ao mesmo tempo, você precisa das pessoas voluntárias para ajudar e contribuir na comunidade, porque Exatamente. a comunidade, ela vive e ela é edificada a partir da participação de cada um dos seus membros, né? Então, como é que eu lidero ali com esse sentimento? De um lado, eu não posso apertar demais, e de outro lado, também deixar tudo solto também não funciona, né? Então, ser líder e ser servo ao mesmo tempo, né? Então, como é que a gente junta essas duas coisas? Questão de administrar tempo, por exemplo. Eu lembro quando eu entrei no ministério aqui em São Bento do Sul, a Mariane, minha esposa Mariane assumiu uma função como professora no Colégio Fröbel, no Colégio Sinodal aqui da nossa cidade. E eu sempre estava acostumado até ali, a Mariane sempre foi alguém muito parceira e muito próxima de mim, e nós dois desenvolvíamos o nosso ministério em parceria, e de repente eu não tive mais a Mariane. E aí eu pedi para ela assim, Mariane, você poderia pelo menos então me ajudar e coordenar o trabalho de crianças na comunidade? Sim. Ela olhou para mim assim e disse, Klaus, meu querido, me peça qualquer coisa, menos para eu trabalhar com as crianças, né? E aí eu vim a entender também como a vida dela na escola ali era de fato marcada por muito estresse. Sim. E ela precisava desse tempo no fim de semana para poder espraiar, para poder descansar, para fazer coisas diferentes, pelo menos. Qualquer coisa menos ter que de novo lidar com crianças, né? E às vezes a gente na comunidade também, o pessoal está trabalhando com muito afinco ao longo da semana, Sim, e aí a gente, sim. como pastora, como ministro, quer, não, mas vem cá, você precisa ajudar aqui na comunidade também, né? E a Como gente é não que a tem gente essa faz compreensão, isso, né? Acha que, nossa, né? É professora, lida com criança, tem facilidade e precisa ajudar aqui, né? Bem isso aí, exatamente. Aham. Legal. Elfi, se o pessoal tiver perguntas aí, eu João queria Pedro. motivar também, se o pessoal tiver perguntas ou quiser fazer comentários acerca daquilo que eu estou Certo. expondo aqui, fiquem bem à vontade, vocês podem fazer os seus comentários, terei muito prazer em colaborar e em ajudar aí, tá bom? Voltando então na parte da rede de apoio, o Luciano está aqui participando com a gente, e aí ele Ô, pergunta Luciano, o que é a rede de apoio e como ter uma rede de apoio na igreja. olha só, a rede de apoio, a principal que a gente tem é a família. Então, quando você tem o cônjuge, tem os pais, tem pessoas do teu núcleo familiar que podem se colocar ao lado, que podem te ajudar, isso é uma ajuda tremenda, né? Uma ajuda, um apoio tremendo. Eu vou pegar um outro exemplo para ilustrar, mas se aplica aqui a mesma situação. Por exemplo, eu trabalho aqui em São Bento também, nós temos aqui uma casa que acolhe pessoas que têm problemas com álcool, com drogas e tal, né? E a gente percebe nitidamente quando a família da pessoa residente do Serene, quando a família está junto,
quando a família participa do grupo de apoio que a gente tem, que não é para a pessoa que está ali com o problema, é para a família, para os que estão ao redor dela. O índice de recuperação aumenta substancialmente, significativamente, né? A rede de apoio é fundamental. Tem um filme aí também que o pessoal talvez já viu. João, tu é bom nessas coisas aí. Eu lembro só do nome do filme em inglês, Up in the Air. Veja aí na internet rapidamente como é que é o nome do filme em português. É bem interessante, porque o cara, o protagonista do filme, ele lida com... o trabalho dele é fazer demissão de altos executivos de grandes empresas nos Estados Unidos. E no final das contas, ele também entra no rolo. E aí o contraste, né? Ele é alguém profundamente solitário, sozinho. Enquanto que os funcionários executivos que ele demitia, a grande diferença muitas vezes foi a família. E eu queria só emendar rapidamente aí ainda para a tua pergunta, João, ou do nosso ouvinte aí, né? A comunidade de fé é um lugar especialmente privilegiado para ser um lugar de acolhimento, para ser um lugar de graça, para ser um lugar de manifestação do amor de Deus, do cuidado de Deus para conosco. Então, seria maravilhoso se na nossa comunidade, nas nossas comunidades, as pessoas que adentram a nossa igreja, se elas pudessem realmente fazer essa experiência de que a comunidade é um lugar onde elas podem ser acolhidas, podem ser compreendidas, um lugar onde elas podem ser elas mesmas, onde elas já não são logo de cara taxadas e carimbadas, né, pelas suas esquisitices ou enfim, mas de fato, comunidades de fé que exercitam a graciosidade, a graça de Deus, né, que é um dos valores centrais da nossa fé, de tradição luterana, da nossa confessionalidade luterana. Comunidades assim são altamente atrativas, sabe? Elas exercem uma influência e um poder de atração sobre as pessoas ao seu redor, que impacta as pessoas. E eu desejo isso para mim, desejo para todos nós que a gente pudesse sempre ir em busca, né, de sermos cada vez mais comunidades cheias de graça, comunidades acolhedoras. É muito importante, né? Nós sermos comunidade que acolhe, que tem essa sensibilidade, né? Que olha também para as nossas fragilidades, né? E isso faz todo o diferencial, né? Faz todo o diferencial. Eu lembro assim que a minha situação, né? Que eu passei, eu olho para trás hoje e vejo que a minha liderança também vivia a mesma coisa. Porque nós estávamos pressionados pela necessidade de continuar com as portas abertas de uma comunidade, tendo poucos recursos, né? E o maior deles, né, naquele momento, era o financeiro. Então, nós trabalhamos muito, constantemente, assim. Então, era sempre meses de trabalho para que a gente pudesse manter as portas abertas. E aquilo gerou também um estresse muito grande na liderança, sendo juventude, oase, presbitério. Então, assim, eu não estava sozinha nessa minha síndrome também, né? Então, assim, se gerou um tempo de tanta preocupação, né? Tanta angústia com o que vai ser de nós amanhã, que, olhando hoje, eu vejo que também quem me acompanhava ali, quem estava comigo no trabalho, e digo trabalho porque foi trabalho mesmo, né? Não me referindo ao trabalho pastoral, mas o trabalho para manter a comunidade, né? Almoços, eventos, brechós, etc. As mulheres com as cucas, café colonial, a juventude lidando com seus eventos também, presbitério. Então foi um tempo de extremo trabalho e desgaste. Então depois ficou tudo bem. Né, deu um tempo assim de respiro, e aí o pastor sinodal disse, não, agora é tempo de todo mundo descansar. E você precisa de licença. E a comunidade precisa ser cuidada também agora, principalmente as lideranças, né? Então, assim, foi um momento uma tensão tão grande que só de falar me dá uma coisa, assim, né? Eu penso, nossa, ainda bem que
que a gente passou por tudo isso, né? Que a gente conseguiu passar. Mas, assim, essa rede de apoio que eu tive do Sínodo foi muito importante, né? Desde o primeiro momento, né? Eu sinalizava, olha, a situação está assim, eu me sinto assim, né? E, então, pastor e vice-sinodal, enfim, toda a equipe, então começaram a prestar atenção um pouquinho mais, né? Em nós, enfim, nos sentimentos, nos relatos. E foi aí, então, que eu tive, né, também, falando de mim, um apoio eu tive um cuidado muito direcionado, né, que talvez se eu tivesse persistido, não sei o que teria, né, vindo após. Mas, assim, foi muito importante ter também pessoas que percebam isso, né? Nesse sentido, você coloca a família, a comunidade, pessoas que percebam em você, né, uma situação extrema de estresse ou qualquer outra situação, né? Ou seja, essa pessoa está sempre desanimada, sempre abatida. Quem sabe a gente conversa um pouco, né? De olhar com mais carinho, com mais cuidado, né? Então faz toda a diferença. Perfeito, Eu acho que você já me deu uma boa deixa para mim, né? Como é que a gente reconhece, então? Isso. Como é que a gente percebe os sinais, né, que uma pessoa evoca, traz, manifesta, e que pode acender uma luz amarela, né? Onde a gente pode, de repente, perceber, opa, essa pessoa precisa de ajuda, eu preciso me ocupar com ela, né? Então, assim, talvez de uma forma assim resumida, né? Algumas características e sinais que podem ajudar a gente a entender, opa, aqui tem alguma coisa que não está bem legal, né? Eu vou falar em primeira pessoa, ou seja, para você mesmo se avaliar. A ideia é que talvez aquilo que eu for falar agora possa talvez funcionar como um espelho para você, Sim. e que você possa talvez se perceber, ou eventualmente também perceber uma pessoa terceira, né? Mas talvez alguns sentimentos que a gente tem, ou também características. O primeiro sentimento é um sentimento de desmoralização. Na realidade, eu acabo sendo desmoralizado diante de outras pessoas, e esse sentimento, ele também está comigo, porque eu tenho a convicção de que eu já não sou mais suficientemente eficiente no meu trabalho, né? Então, as coisas me escapam por entre os dedos, eu já não dou mais conta. Junto com a desmoralização vem muitas vezes também sentimentos de despersonalização. Então eu me torno alguém impessoal, eu trato a mim mesmo e trato também a outra pessoa, o outro, de uma forma impessoal. É como se eu me transformasse em um objeto, simplesmente, né? Uma terceira característica, o desinteresse, é aquele sentimento de que eu não me importo mais. Tanto faz como fez, eu não assumo mais os meus compromissos como eu deveria assumir os meus compromissos. Por isso também a desmoralização, eu acabo ficando desmoralizado diante das outras pessoas. Eu me afasto do contato social, eu não quero as pessoas perto de mim, né? O distanciamento aqui também é uma característica bem típica da síndrome de burnout, do esgotamento emocional. Então, tudo que é tipo de sentimento de relacionamento, contato social e interpessoal, a gente tenta evitar. E, finalmente, também ali um sentimento de derrota, né? Eu me sinto derrotado, eu me sinto sem condições de continuar, de dar continuidade ao meu trabalho, à minha vida. E daí, muitas vezes, também aqui bem perto, a questão também da própria depressão, que muitas vezes pode também se espreitar na nossa vida, né? Então, sinais como energia reduzida. Eu cada vez consigo fazer as mesmas coisas, mas eu preciso de mais tempo. Cada vez eu preciso de mais tempo para fazer. A velocidade com que eu faço as coisas não é a mesma. Sentimento de fracasso no trabalho. Um sentimento reduzido de recompensa. Eu me entrego tanto, eu me dou tanto, eu faço tanto e parece que ninguém reconhece, ninguém dá a mínima para aquilo que eu estou fazendo, né? Um sentimento de desamparo, de me sentir inapto, né?
não vejo saída para os meus problemas. E muitas vezes, então, nessa impessoalidade, eu me torno cínico, eu me torno pessimista sobre mim mesmo, sobre outros, sobre o meu trabalho, sobre o mundo em geral, e por aí afora vai, né? Eu fiz uma vez uma tabela que pode ajudar bastante a gente. Talvez eu coloco ela ainda, e daí eu abro para perguntas e manifestações dos nossos ouvintes. Se o João Pedro também quiser perguntar alguma coisa, né, João Pedro? Temos perguntas? Não, né? Ainda não. O que eu ia perguntar, vocês acabaram de conversar sobre, mas a Márcia, ela também tem uma pergunta aqui que ela diz assim: como você lida com todo esse diagnóstico que foi falado agora? Isso, como lidar? Essa é uma pergunta que a gente tem que com certeza responder aqui nessa nossa conversa ainda, e eu quero dedicar alguns minutos também para responder essa pergunta. Eu vou segurar ela um pouquinho ainda, a resposta, ou a pergunta, e eu quero ainda só fazer um quadro comparativo que eu acho que ainda está nessa parte da diagnose, tá? E que vai nos ajudar a perceber se eu sou alguém que estou, de repente, com sinais de burnout. Vamos lá. Burnout, essa síndrome do cansaço, do esgotamento emocional, o que caracteriza o burnout é o desinteresse. Então, é uma fragilização emocional. Eu começo a me tornar cada vez menos interessado por aquilo que é da minha responsabilidade. Quando eu estou sob o estresse é caracterizado pelo oposto. Quando eu estou sob situações de estresse, eu me comprometo ainda mais. Eu procuro me comprometer excessivamente, né? Eu procuro dar conta a qualquer custo. Segunda característica, quando eu experimento burnout, as emoções, elas estão enfraquecidas, enquanto que no estresse, as emoções estão exageradas, né? Então, aquela coisa até a pessoa está num momento super alegre, super feliz, no minuto seguinte ela parece que está depressiva e não fala mais, e está triste. Então, esses contrastes do alto e do baixo é típico quando você está experimentando estresse. Burnout, no burnout o dano emocional é primário. No estresse, o dano físico é primário. Então, o burnout ele acaba com as tuas emoções. O estresse acaba com o teu corpo. A exaustão do burnout, ela afeta a nossa motivação e o nosso empenho. E a exaustão do estresse afeta a nossa energia física. Então há esses contrastes aqui, né? Burnout produz desmoralização e o estresse produz desintegração do nosso corpo. Burnout poderia ser muito melhor entendido como uma perda dos nossos ideais e da nossa esperança. A gente não vê mais futuro, a gente não vê mais perspectiva. E o estresse ele poderia ser muito melhor entendido como uma perda do combustível, da energia, da força para viver, né? Ambos geram depressão, como eu já falei. A depressão do burnout, ela é causada pela aflição produzida por conta da perda dos nossos ideais e pela perda da nossa esperança. E a depressão do estresse é produzida pela necessidade do nosso corpo de se proteger e de conservar energia. E assim pode acontecer que o burnout produza um sentimento de desamparo e de desesperança, enquanto que o estresse produz senso de urgência e hiperatividade. E provavelmente vai acontecer assim que o burnout nunca vai matar você. Você não morre de burnout. Mas provavelmente a vida que você vai viver, a sua longa vida que você talvez ainda vai ter, provavelmente é uma vida que não vai valer a pena. O estresse, pelo contrário, ele causa a morte prematura. O estresse é infarto do miocárdio e provavelmente você não terá mais tempo suficiente para terminar os projetos que você iniciou. Não sei, pastora Elfi, deu para... Isso fez sentido, né? Pode ajudar o nosso ouvinte aí, quando a gente uma vez coloca um ao lado do outro, né? Uma caracterização do estresse e do burnout, né? Faz todo sentido. Era realmente isso que eu sentia, assim, né?
essa falta, né, de esperança, não acreditar mais, né, que algo de bom pudesse acontecer, né? Então, isso também já trazia aquela sensação de impotência, você não consegue mais fazer, né? Então, Perfeito. por isso, não adianta mais tentar. Então, e o vazio, né? Na questão das emoções, o vazio é imenso. O vazio dói. Dói muito. Então, tinha situações assim que eu estava completamente apática. Eu não tinha qualquer demonstração, né? Se fosse triste ou muita alegria. Então, assim, eu lembro que eu parecia um objeto realmente, assim, que se alguém dissesse, vem para cá, deixa eu te colocar aqui, eu ficaria ali. Então, é uma sensação muito estranha, né? É um esvaziamento completo, assim, né? De emoções, de energia, de desempenho, né? Então, assim, quem foi que perguntou ali? Antes, a Marcela, né? Marcela. Você perguntou. É isso, né? Então, e o nosso sentido hoje de conversar um pouco sobre, né? Porque a gente também vive tempos bem estressantes, né? Bem, que tem uma configuração preocupante, né? Essa falta de empatia, falta de amor, né? Falta de sensibilidade, os ânimos muito acirrados sempre, né? Parece que de um tempo para cá, de uns sei lá, 8 ou 10 anos para cá, as coisas parece que se afunilaram muito, né? Até em termos de cobrança seja na área da saúde, seja na área da segurança, né? Então a gente vê que as cobranças também aumentam, né? E aumenta aquele senso que eu preciso dar conta, eu preciso fazer, eu preciso desempenhar, eu preciso render, né? É verdade. O estresse em si é uma coisa boa. O estresse é uma palavra que vem do mundo da física. Sim. A ideia de que você submete um determinado elemento à pressão. E vamos ver até onde que ele aguenta. Então você estressa um metal, você estressa algum objeto para ver o quanto que ele suporta de pressão. Então, assim também para nós, né? De fora para dentro vem forças que colidem com a nossa escala de valores e que nos estressam, eles criam pressão sobre a vida da gente. E a gente reage geralmente de duas formas. Ou a gente foge, sai fora, ou a gente enfrenta, né? As duas alternativas são possíveis e são boas e corretas, né? Às vezes a gente tem que fugir mesmo, né? Se um caminhão está vindo em tua direção na contramão, é melhor você sair fora do que você tentar enfrentar, né? Não vale a pena arriscar você com o teu carrinho querer enfrentar o estresse gerado por um caminhão que vem em tua direção. Mas outras situações a gente tem que enfrentar o estresse, né? E tem que enfrentar esses sentimentos de burnout, que também eu acho que a forma como você caracterizou, Pastor Elfer, foi perfeito. É bem exatamente assim como você compartilhou ali com a gente, né? Mas posso ir um pouco adiante no sentido também o que fazer? Essa foi a pergunta da Marcela. Por favor, nós queremos ouvir. Estamos atentos aqui a isso. Então, se eu entendi bem, foi a Marcela que fez a pergunta, então vamos lá, Marcela, acho que a tua pergunta não pode ficar sem uma resposta. Talvez assim, primeiro, como uma introdução. Não há uma resposta final, definitiva e única para você trabalhar sintomas e sentimentos de burnout. Até porque cada pessoa é diferente da outra pessoa. Então, há pessoas que conseguem lidar melhor com situações de estresse e de burnout. Então tem muito a ver com a resiliência pessoal de cada pessoa, isso é um fator, né, importante a ser considerado. Mas, fundamentalmente, a ideia, na minha opinião, é que, em primeiro lugar, você identifique e reconheça o problema. Que você admita e que você precisa de ajuda. E essa ajuda, muitas vezes, também passa por uma ajuda profissional. Né? Significa que você precisa, talvez, da ajuda de um psicólogo, de um pastor. Significa que, às vezes, quando também já há depressão, você talvez precisa da ajuda de algum medicamento. Então, um psiquiatra é uma pessoa que também pode te ajudar. E, por favor, pessoal, se vocês ainda têm, assim, aquela visão de que remédio psiquiátrico é uma coisa, assim, meio, né, que não é de Deus, eu não creio e não penso assim.
Eu penso que o psiquiatra é um médico, só que é um médico que se especializa em entender como funciona a nossa mente. E hoje em dia nós temos já muitos remédios que de fato também nos ajudam para que a nossa mente, os neurônios, o sistema neuronal possa funcionar de uma forma mais adequada. Mas agora também à luz da palavra de Deus, eu quero deixar com vocês, ouvintes aí do nosso programa Lola Talk, uma palavra bem conhecida de vocês e talvez possa ser também uma palavra de consolo, de orientação e de fortalecimento para vocês. Eu quero ler com vocês o Salmo de número 23, que provavelmente você conhece, é o salmo mais conhecido da Bíblia. E nele o salmista diz: "O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Ele restaura o meu vigor. Guia-me por veredas de justiça ou da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam ou me protegem. Tu, Senhor, tu me preparas um banquete na presença dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. E por isso eu sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver." Esse salmo é um salmo belíssimo. E eu quero que você observe, se você puder, abra o salmo e acompanhe comigo. Esse salmo é muito atual, porque olha só, de que realidade está falando esse salmo? De que mundo está falando esse salmo? E se você prestar atenção, você vai ver que esse salmo fala do nosso mundo. Esse salmo fala de um mundo onde pessoas estão cansadas e onde pessoas estão esgotadas. Num segundo momento, esse salmo fala também de um mundo que vive sem rumo, sem orientação. As pessoas estão perdidinhas. Elas estão como que tateando no escuro, tentando achar alguma direção, alguma orientação para a sua vida. Esse Salmo 23, ele é um salmo que fala de um mundo de escuridão. E não só de escuridão física, mas de uma escuridão também espiritual, de uma escuridão emocional, onde, apesar de que a gente tem dia e noite, muitas pessoas vivem constantemente na noite, na escuridão. E esse salmo, ele fala de um mundo onde prevalecem inveja e ciúmes, né? É um mundo brutal, é um mundo pesado. E aí eu me faço a pergunta, que perspectiva esse salmo me dá? Como é que ele me ajuda? Como é que ele me ajuda também quando eu vivencio essas realidades? E aqui vem 4 promessas que eu quero que você leve junto, como uma palavra do Senhor, uma palavra de Deus para a tua vida. Olha só, a primeira promessa que o Salmo nos faz, ele nos promete uma alma sadia. Em meio ao mundo onde muitas pessoas estão psiquicamente doentes, onde pessoas estão, sim, conturbadas, interiormente abaladas, o Senhor, ele quer prometer para mim e para você que ele cuida de mim e de você. E ele nos dá uma alma sadia, ele nos refrigera a alma, ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Segunda promessa que esse salmo nos faz: em meio a um mundo onde as pessoas estão perdidas, ele nos promete um bom caminho. Porque o salmo aqui vai dizer: Senhor, tu me guias, tu me conduzes por caminhos de amor e de justiça, por amor do teu nome. Então, quem anda com o Senhor, nosso Deus, não é que ele vive no mundo da lua, mas ele vive os seus dias como alguém que é guiado, orientado e acompanhado. Terceira promessa que esse salmo nos faz, ele nos promete também uma vida íntegra. Diz aqui que tu, Senhor, me preparas uma mesa, um banquete na presença dos meus inimigos. Eu acho muito, o salmista tem senso de bom humor, né? Porque os inimigos estão todos lá.
eles não são dizimados, eles não vem um raio do céu que acaba com os inimigos, eles continuam lá, mas em meio a esse mundo vil, esse mundo complicado, Deus permite que eu viva de uma forma íntegra. E a última promessa que o Salmo faz, ele diz que em meio a um mundo onde a gente não sabe como tudo termina, ele me promete um futuro sem amargura, né? Eu sei que lá no final eu vou envelhecer, meus cabelos vão ficar brancos e eu vou viver de forma sem amargura, eu vou ter generosidade, eu vou ser uma mão aberta, eu vou conseguir olhar o outro e não ter ressentimentos da minha vida, porque o Senhor, Ele está comigo e eu voltarei à casa do Senhor. Eu serei acolhido pelo Senhor no final da minha vida. E meu tempo está terminando, pastor Elfio, mas ainda uma última coisa preciso dizer. Você talvez percebeu que eu não comentei um versículo do Salmo 23. Um versículo eu deixei fora, que é o versículo de número 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? A pergunta ainda é como é que a gente leva essa promessa toda para casa. E eu penso assim que talvez duas coisas nos ajudem. Primeiro, se eu de fato reconheço que esse bom pastor, ele é de fato o meu pastor. Então, eu preciso ter uma relação com ele. Eu tenho que ter uma perspectiva equilibrada de ver Deus como meu Senhor e ver Deus também como meu pastor. É como lei e evangelho, as duas dimensões que precisam estar em equilíbrio. E finalmente ele diz que o Senhor, ele é o seu pastor. O salmista diz, né? Ele é meu pastor. Então aqui está essa dimensão relacional que é tão importante e tão vital para as nossas vidas. Então, quer levar esse salmo para casa? Na realidade, no fundo, é a pergunta pelo nosso relacionamento com o nosso Deus. Ele nos promete uma alma sadia, ele nos promete um bom caminho, ele nos promete vida íntegra, apesar de todos os nossos inimigos que querem nos puxar o tapete. E ele nos promete que a gente vai poder terminar a nossa vida e envelhecer sem ter amargura no nosso coração. Amém. Muito obrigada por palavras tão sábias, tão orientadoras, tão confortadoras. Agradeço a tua participação e penso que também quem nos ouve agora teve o coração acalentado nesse momento, né, com as tuas palavras, com a tua mensagem. E também desejo a ti que Deus te abençoe, que Deus sempre te dê toda a orientação, todo o cuidado, para que possas continuar também acalentando mais corações ainda, né, a partir do teu testemunho, a partir também do teu ministério. Agradeço. Obrigado, um forte abraço para minha terra Santa Catarina. Uau! Abraço para a Terra Santa lá, abraço a você, muito obrigada. Depois nós conversamos ainda. Valeu, pastor Elfio. Entro em Obrigado contato com você. Pela oportunidade, pelo convite. Deus abençoe a vocês. Eu que agradeço também imensamente a tua participação. A gente sabe que às vezes a agenda é um pouco... já está comprometida, né? Mas que bom que você pode estar aqui com a gente. Muito obrigada, um grande abraço. Deus continue te abençoando. Amém. Amém. Ficamos então com a editora Sinodal. A serviço da palavra, em parceria com a Lola Paluter. Você conhece a editora Sinodal? São 94 anos de história a serviço da palavra escrita. Somos uma editora cristã ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nossa tarefa é promover a reflexão teológica, estimular a educação cristã, contribuir para a formação de lideranças e auxiliar pessoas através do autoconhecimento. Todos os anos alimentamos o mercado editorial com mais de 180 mil exemplares de livros. Acesse editorasinodal.com.br. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Ler é um remédio para a alma. A editora Sinodal ajuda você na escolha do próximo livro. Se escrever é como pilotar um avião, ler é poder viajar. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Você gosta de ler? A editora Sinodal ajuda você com literatura cristã para fortalecer sua fé.
Então, gente querida, nós estamos encerrando o nosso Lula Talk de hoje e lembramos que domingo temos culto de Ramos às 9 horas da manhã aqui nos Pires com Santa Ceia e também convite para a criançada do culto infantil. E na próxima semana, Márcia estará com vocês aqui nesse mesmo horário das 14 às 15 horas. Desejo que a bênção de Deus esteja contigo, abençoando a tua casa, a tua vida, o teu trabalho, hoje e sempre. Amém. É isso aí, pessoal. Bom final de semana. Até a próxima.